Em sua opinião, pastor, à luz da Bíblia, tem algum problema participar dessas festas? É importante que a gente faça esse debate, porque é praticamente programação cultural, as festas juninas, festas julinas, né? Infelizmente, porque você tem que entender que não se trata de uma celebração cultural. Apesar de ter vários elementos culturais ali no meio, né, o Aldo citou alguns deles, né, como as comidas típicas, as programações, mudanças, brincadeiras. É essencialmente uma festa religiosa. Não tem como você separar as coisas. A palavra de Deus, apesar do caráter, né, festivo que tem essas celebrações, né, inclusive elas são cheias de lendas, cheias de histórias, né? Por exemplo, no dia 24 de junho, em que se celebra a festa de São João, esse João não é João o apóstolo, mas é João Batista, né? João Batista, aquele que batizou Jesus lá no Rio Jordão. A lenda diz que o santo ele vai dormir mais cedo, ele adormece, para ele não ver, né, as fogueiras que são feitas em honra a ele, porque se ele visse, ele não ia conseguir resistir a tal devoção dos fiéis e ia descer rapidamente para participar da festa com eles. Por isso que eles soltam também fogos de artifício. Diz que os fogos de artifícios são para despertar o santo. Ele, Santo Antônio, São Pedro, que são os principais cultuados aqui no Brasil. Mas se você for lá para a Europa, você tem uma centena de santos que são comemorados nessa data. A palavra de Deus, meus queridos, ela é muito clara. Quando ela fala ali, o pastor citou alguns trechos, né? Eu quero citar também Êxodo, capítulo 20, nos 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, nem adorará, nem lhes dará culto. Ou seja, a palavra de Deus tem como um princípio base, assim, essencial, que a adoração deve ser unicamente para o nosso Deus. Nós não podemos colocar nada diante dele. Nada pode entrar. Alguém pode falar, não, mas essas são festas. No Brasil, elas foram disfarçadas como festas e brincadeiras. Mas a festa junina, que no Brasil ganhou esse nome junina, mas cujo termo original, como o Aldo falou, é joanina, elas são celebrações de adoração a esses santos. Então você tira a adoração de Deus e coloca a adoração ao santo. O pastor Misael falou muito bem. A origem disso não tem nada a ver com a Bíblia. É uma origem pagã. Na verdade, você pode encontrar essa origem lá na Babilônia, lá no Egito, Antigo Egito. Por quê? Porque essas práticas, né, de celebrar o homem começaram a ser feitas nesses lugares. Vários dos elementos dessas festas vêm desses tempos, inclusive essas festividades que o pastor Misael citou agora há pouco, que eram os cultos realizados, as festas realizadas por ocasião do que nós chamamos de solstício de verão no hemisfério norte. Enquanto aqui no Brasil, hemisfério sul, nós estamos chegando por essa época do ano ao inverno, as estações mais frias do ano, na Europa e no hemisfério norte, eles estão entrando no verão, saindo de um rigoroso inverno, saindo de temperaturas baixíssimas e entrando agora numa estação mais quente. Então, as antigas civilizações, eles celebravam nessa época cultos à fertilidade, né? Festas para adorar deuses e para pedir com isso que as suas colheitas fossem abençoadas, os seus animais pudessem se reproduzir, as plantações pudessem ser bem-sucedidas. Então, a origem das festas juninas está nessas celebrações. No mundo greco-romano, em que essas festas foram oficializadas, o que eles celebravam?
eles acreditavam que havia os deuses superiores, os deuses lá do Olimpo, e havia deuses menores, eram uma espécie de subdeuses. Esses deuses menores, eles eram encarregados de fazer intermediação entre os deuses maiores e os seres humanos. Ou seja, trazer as demandas dos seres humanos para os deuses maiores. Então, essa forma de crer era muito popular em Roma e no mundo apostólico e pós-apostólico. O mundo que a igreja primitiva surgiu e se desenvolveu. Quando o cristianismo ele cresce, quando o cristianismo ele ganha força, o que acontece? É necessário que a igreja possa se tornar a religião oficial. Mas como que você vai se tornar a religião oficial de pessoas que creem dessa forma? Então se acha uma forma de cristianizar esse tipo de crença, de cristianizar as festas que eram feitas no mês de junho, por exemplo, no mês de julho, por exemplo. E como que eles fazem isso? Eles então criam a figura dos santos, a veneração aos apóstolos, aos discípulos e a exponentes do cristianismo que foram considerados bênçãos. E aí eles começam não só a beatificar e a santificar essas pessoas, como também eles permitem o culto. O primeiro culto que é permitido é o culto a Maria. Havia no Império Romano uma deusa chamada Vesta. E olha que interessante, as suas seguidoras, elas faziam voto de virgindade perpétua, quase nunca cumprido. E só que essas sacerdotisas da deusa Vesta eram muito populares. E a deusa mesmo era popular porque era considerada uma deusa virgem, era considerada uma intercessora. E então, para acabar com esse culto popular, o que eles fazem? Fazem com que Vesta saia do centro, saia dos holofotes, e no seu lugar entra quem? Maria, a mãe de Jesus. Então surge a adoração a Maria. Muito antes da igreja regularizar e autorizar a veneração de imagens, o que aconteceu no ano 787, já no século II começam a venerar os apóstolos, começam a adorar os santos. Então, quer dizer, a apostasia começa a entrar na igreja. E aí um costume que é pagão passa a ser cristão. Mas eu quero finalizar minha resposta voltando à palavra que eu citei no começo. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, de todos os castigos e de todas as punições que Deus revela na palavra dele para aqueles que transgridem os mandamentos, eu acho que as piores são aquelas para quem transgride este mandamento. E quando nós colocamos a adoração a qualquer homem, não estou falando que Paulo, Pedro, João não tenham sido importantes. Foram importantes. Mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Então não adianta nós entendermos errado, nós acharmos que é uma brincadeira inocente, porque a palavra, como a gente vai ver lá para frente, ela condena a participação nesse tipo de festividade.